Olá, bem-vindos ao podcast Em Casa Pode, nossa nova temporada aqui na Casa Cor Paraná 2026, esse ano no espaço Sala Presença da arquiteta Alessandra Gandolfi. Eu estou aqui com a Rosicler, a minha copilota. Essa temporada tem o oferecimento do Balarote, o maior home center do sul do país, que tem tudo para sua casa. E o tema desse episódio é reaproveitar ou não, o que merece permanecer num projeto. E para essa conversa, a gente trouxe dois profissionais aqui da Casa Cor Paraná, que é a Flávia e o Thalisson. Muito bem-vindos. Obrigada. E eu vou pedir para vocês se apresentarem, como é o pessoal que não conhece ainda o trabalho de vocês, começando pela Flávia. Eu sou a Flávia Glanner, sou designer de interiores e essa é a minha terceira edição na Casa Cor Paraná. E você, Thalisson? Thalisson Soares, arquiteto, designer, debutando na Casa Cor. Eu assino a circulação da casa, Memórias do Atleta. Legal. E você assina o bar, Piano Bar. Piano Bar. São dois espaços muito legais que a gente vê que tem bastante memória, bastante objetos diferentes, né? Inclusive, até vou começar pelo seu espaço, Flávia, porque me chamou muita atenção que você transformou um lustre que você tinha em arandelas. Eu queria que você começasse contando por aí, né? Como é que foi o teu projeto, as ideias, como é que aconteceu? Bom, o projeto eu fiz pra mim, né? Eu brinco que quando eu soube que a Casa Cor ia ter um bar, eu falei, vou fazer pra mim esse bar, que é o bar que eu gostaria de ter. Então, quase que 100% do que tem ali são peças minhas, né? E o lustre é uma delas, então a gente tinha um lustre que tinha 5 bracinhos e eu precisava de umas arandelas diferentes. Eu falei, já sei, vou desmontar esse lustre e vou fazer do zero. Era um lustre que você tinha em casa? Não, esse lustre é um lustre... Na verdade, sim, né? Eu comprei esse lustre e não tinha usado ainda. E eu falei, vou aproveitar para fazer ele... desmembrar ele para fazer essas arandelas. Daí peguei uma peça aqui, outra ali, que tem um fornecedor que me ajuda a montar tudo isso. E a gente montou juntos ali para fazer essas 5 peças. Que legal. Eu sei que o Thalisson também usou coisas, né? Do seu próprio acervo pessoal. Conta pra gente como é que foi. Sim, eu apresento muitos recortes, memórias da minha vida como cavaleiro. Eu fui atleta por 20 anos, então tenho uma conexão bem forte com os cavalos desde criança. E ao me apresentar à equipe Casa Cor, a contar um pouco da minha história, nos veio essa ideia de apresentar o meu acervo, trazer minhas conquistas, essa conexão bem forte com o esporte. Então tenho peças como a casaca que eu usei em uma competição, a bota do cavaleiro, tenho medalhas, troféus, algumas colagens que contam muito sobre minha trajetória e acabam desmembrando, apresentando fragmentos dessa história em materialidade, em cor, em composição. Eu queria chamar a atenção porque corredor é uma área muito difícil de se decorar. É uma área de passagem, apenas. E esse contexto que você trouxe aqui, e eu convido a todos para visitarem, se estiverem assistindo o podcast enquanto a mostra está aberta ao público, é que você trouxe essa história e criou esse personagem baseado em você mesmo. Para uma pessoa que está pensando em um corredor como área de passagem, o que você diria? Que truques você usou ali para contar uma história nesse corredor? Olha, foi bastante desafiador pelo espaço limitado, pela influência de outros 7 ambientes que... Tem várias portas ali, né? Exato, muitas portas, ele é um corredor longo, então eu tive que usar técnicas ali para que eu conseguisse contar uma história, que eu criasse um trajeto, um percurso que conectasse, que trouxesse narrativa. E aí, quando a gente olha para a casa de um cliente, quando tem essa troca com o cliente, vem essa questão, o que de fato eu posso apresentar? Então, os truques seriam trazer sua identidade, olhar para peças que contam sua história, fotos, objetos, e em uma área ali mais estreita da circulação, eu apresento as medalhas, né, na parede, e as pessoas ficam admiradas pelo uso da medalha, que normalmente acaba ficando numa gaveta, guardada, Ou escondido. todas penduradas juntas, Todas né? juntas, acumuladas. Eu apresento de uma forma que ficou interessante, que cada uma tem seu
seu valor. Uhum. E facilmente poderia ser algum item colecionável da família, fotos de viagens em diferentes cores, texturas, tecidos no fundo, molduras. Então, partiria daí, numa composição para uma família, para uma casa, e para contar de fato a história dessa família. Então pode-se usar qualquer tipo de história, porque o mais comum são os quadros. Isso. Mas você incluiu muito mais objetos, fez nichos Sim. também, que eu achei fantástico. Sim, na circulação nós tínhamos 2 nichos, um na porção inicial e outro na sequência. E o primeiro nicho eu tomo partido de um lugar de passagem, obviamente, mas que abordasse, acolhesse um lugar para se arrumar, para se vestir, com peças ali, com a casaca, espelho e tudo mais. E o segundo nicho já é uma estante modular, com uma liberdade bem grande e criativa, para que eu traga troféus, peças da família e colagens que vão trazendo um ponto focal também para o corredor. E como que vocês escolhem, vou perguntar agora para Flávia, qual peça do acervo do cliente deve ser usada? Porque a gente sabe que não são todas as vezes que você consegue aproveitar num projeto. Então, se eu fosse a sua cliente, eu tenho retratos, eu tenho coisas, sei lá, um violão do meu avô, sabe, peças antigas ou um buffet. Como é que vocês fazem essa separação do que entra no projeto ou não, Flávia? Olha, eu acho que tudo entra no projeto, porque a casa ela precisa parecer com quem mora nela. Uhum. Ela precisa contar a história da pessoa, fica até clichê a gente falar de contar uma história, né, mas é verdade, porque muitos projetos hoje, eles imprimem a identidade do profissional, e não de quem mora Verdade. lá, né, as pessoas muitos clientes têm até medo de pedir para o profissional, olha, eu posso usar esse banquinho que era da minha avó, né? Então, eu acho que a gente precisa respeitar mais o cliente. Então, eu acolho tudo aquilo que o cliente tem. É claro que tem peças que a gente não consegue mais usar por algum motivo, né? Mas eu estava até conversando com o Thaleson mais cedo ali, que toda peça ela pode ganhar um novo significado, uma nova vida, seja trocando um tecido, seja mudando uma cor, simplesmente mudar de lugar. E é muito fácil, né? Então, o cliente tem o violão do avô, você coloca esse violão num lugar, o Thaleson colocou as medalhas, apresentou essas medalhas de uma maneira diferente, então elas não são hoje só medalhas, né? Elas são uma peça de arte, de história que estão ali na casa da pessoa. Então, eu acho que tudo é possível ser usado. Eu tenho uma história que eu acho bem legal. Uma cliente trouxe da Bahia aquelas esculturas das mulheres, das baianas. A minha mãe tem várias, a minha mãe adora. E ela disse, eu não vou usar isso aqui, porque hoje não faz mais sentido pra mim, eu acho feio, eu não quero mais. E aí ela saiu e eu fiquei na casa dela organizando tudo, e eu acho aquela escultura linda, uma escultura feita à mão. E eu peguei e coloquei na bandeja do bar, junto com as garrafas. E ela chegou e falou, nossa, eu adorei. E ela não percebeu. E eu falei, você percebeu que eu coloquei dela? Meu Deus, que lindo! Eu jamais ia imaginar colocar isso aqui na bandeja do bar. Então, foi a simples ato de colocar aquilo num lugar diferente. Né? De E ter já mãos ressignificou aquele objeto. Que legal. E você, Thaleson, como que você faz? Você dá uma olhada em tudo? Ou primeiro, nessa primeira entrevista com o cliente? Eu acredito muito nessa conversa inicial, sabe? Identificando, conhecendo a história dos clientes. Ali está o momento que você vai sentir essa conexão com a história, com a família, com algum momento muito marcante. Normalmente eles contam, reportam essa situação ou essa peça com brilho nos olhos, assim. Sempre tem uma paixão, né? Ou seja, uma viagem, uma conexão muito forte com um esporte ou com um animal. A gente vê muito, hoje em dia, os pets, né? Pra dentro de casa, eu com a conexão com os cavalos. Então, nessa conversa, a gente consegue sentir o que faz sentido, de fato, para o cliente, o que vai trazer a narrativa para casa, para o lar. E aí, dentro disso, a gente começa a desbravar o acervo, peças. Algumas peças, às vezes, estão guardadas, acabam se tornando protagonistas do espaço. E eu acho isso mágico. Colocada no lugar certo. E vamos combinar que todo mundo tem uma peça
cafoninha, que não pode jogar fora porque ganhou de alguém. Sim. E aquilo precisa compor com o restante e o que a gente tá dizendo, dá um novo significado para aquilo, né? E aquilo se torna bonito e protagonista. Sim, É às só- vezes ela é feinha, mas a Marie Kondo, né, que ela diz que se sparks joy, né? Se isso te dá uma alegria quando você pega nesse Exato. objeto, então ele tem toda a razão de ficar ali. Agora, se você pega um objeto que não faz mais sentido ou que você não gosta, daí passa adiante, né? Uhum. Exatamente. E isso leva à minha próxima pergunta. Se os clientes hoje de vocês estão mais afinados com essa ideia de trazer a história deles para dentro de casa, ou se ainda existem aqueles clientes que querem jogar tudo fora e fazer uma tela em branco, sabe? Uma coisa completamente nova. Virei a Olha, página. Virei a página. Existe, né? Porque eu acho que a gente tem fases. Então, quando a gente casa, geralmente a gente quer aquela casa limpa. Porque você fala, a casa da minha mãe tinha muita coisa. Então, eu não quero isso. Então, tem as fases também dos clientes, né? E a gente precisa saber ler isso. E geralmente a segunda casa não. Olha, eu trouxe essa peça de viagem, eu quero usar isso aqui. Olha, será que isso aqui daria? Olha, uma fotografia de quando eu era criança. Então, o cliente, ele vem com mais maturidade. Eu acho que tudo isso depende também do momento de vida do cliente e da maturidade dele. Os clientes mais novos querem tudo novo. Querem e os- tudo novo. os mais Geralmente, sim, não é uma regra, né? uhum. Eu tenho clientes super jovens que fizeram questão de usar o mobiliário da casa da avó. Tem uma outra cliente que tinha um guarda-roupa que era dela quando ela era criança, e a gente transformou num bar. Então, existe cliente para os dois tipos de projeto, né? Mas a maioria É adepta. é adepta. É tudo novo, você Eu tenho concorda? adorado meus clientes, assim, volta e meia trazem peças, ou, fiz uma viagem, eu trouxe uma memória, uma lembrança, que vai te carregar para aquele lugar. É inevitável. Você pode olhar, às vezes, um azulejinho que veio de uma imersão em algum lugar, você vai voltar para aquele momento, e quando a gente traz isso para casa, junto de uma foto, junto de uma garrafa, uma produção, fica espetacular. E aquece, né? O coração, o cliente se Dá aquela identifica. personalidade. Exatamente. O que você diria para um cliente que tem um pouco desse desconforto de dizer para vocês, profissionais, abrir um pouco mais essas memórias, não ter pudor ou receio, ele vai me achar antiquado? Qual seria o ideal? Porque Como é não que dá vocês para pagar. fazem essa leitura, né? Porque é uma coisa muito delicada quando vocês estão conhecendo o cliente, né? O primeiro contato. Você já tem essa maturidade muito bem demonstrada nos ambientes, mas eu quero dizer, o arquiteto, acho que não devia falar isso aqui para o arquiteto, porque é coisa velha, ultrapassada. Como ele deve se portar ao falar para vocês não ter receio, dizer, tenho tudo isso aqui, vejo que vale a pena aproveitar. Eu inclusive falei pro Thaleson, a gente tava falando sobre isso. Eu acho que a primeira conversa é mais uma sessão de terapia do que propriamente você falar do projeto. Então eu preciso entender o que é importante para aquela pessoa, porque tem coisas também que não vão trazer boas memórias. E a gente precisa entender, né? Então tem cliente que entra e fala, eu não gosto disso aqui porque isso aqui me lembra a casa da minha avó e eu não gostava, e tá tudo bem. Então a gente precisa trazer a memória do cliente, que pode muitas vezes ser uma memória recente, né? E que faz ele feliz. Então não necessariamente você precisa usar objetos antigos ou de antiquário, ou, né? Não. Você pode usar objetos que o cliente comprou agora, que trouxe recentemente de algum lugar, que adquiriu ou ganhou de alguém, e aquilo trazer memória para ele. Eu diria para o cliente que o cliente precisa saber onde ele quer morar, e não aquilo que o arquiteto gosta. As pessoas, eu acho que existe um movimento agora, vou dizer assim, das pessoas falarem, não, é isso que eu quero e é assim que eu quero que a minha casa seja. Então, a gente acha que tá andando um pouco na contramão, né, Thaleson, daquilo de, deixa eu escolher o profissional por aquilo que ele faz. Eu acho que isso, cada vez agora, vai acontecer menos. É a escolha do profissional pelo que ele pode fazer por mim. Você concorda? Exatamente. Então, deixa eu cuidar de mim. Entendi. Eu acho que a casa agora é muito mais sobre quem mora do que quem faz. O que quem faz vou buscar o profissional que
que vai me expressar, né? Não expressar só o seu estilo, só o Pela seu sua projeto. assinatura. Exato. Uhum. Óbvio que a gente carrega uma identidade de Claro. criação e de narrativa, mas o cliente tem que ter essa liberdade de, olha, eu quero que a casa tenha a minha cara, que conte de fato a minha história, que carregue características, que expresse o que eu sinto. Uhum. E a gente tem que cada vez mais dar essa liberdade, né? Super sou a favor. E eu acho que o papel do profissional é esse. É usar o que o cliente tem a favor do cliente, mas de uma maneira conexa, bonita, equilibrada, né? Harmoniosa. Esse é o nosso papel. Então, eu não sei onde foi que nós Que nos se perdemos. perdemos nesse caminho, né? Olha, a gente já tem 27 anos de Casa Sul, né? Completando agora. Eu tinha Esse 8 anos, mês. você, né, profissionalmente, eu 10 oficialmente. Então, eu vi toda essa transformação, desde lá atrás, onde a gente nem tinha um veículo regional, né? Só existia a Casa Cláudia, a Casa Vogue, essas grandes publicações, e se ignorava aqui o tipo de ambiente que nós precisamos numa região fria, úmida, como Curitiba. Nós estávamos sempre copiando, né? Agora não. Então, para mim, essa Casa Cor mostra realmente a maturidade da evolução do nosso mercado, que vem sendo trazida por vocês, né? Novos profissionais, em termos de não serem ainda tão conhecidos, mas que têm um trabalho tão maduro. E aí, isso também mostra que a sociedade amadureceu, porque, claro, deveria ter sido óbvio lá atrás que eu vou fazer uma casa para eu morar, não uma casa para ter a assinatura deste ou daquele. Continua existindo a identificação, mas eu vejo hoje esse consumidor muito mais consciente, mais livre, né? Então, vocês encontram barreiras por não serem não serem comparados com esses mais famosos, digamos assim, não que vocês não tenham ocupado um espaço relevante. Estamos acompanhando teu trabalho já há 3 edições. É muito bem-vindo isso, não é mais o mesmo, né? Mais do mesmo. E o Thaleson, que é estreante também. E o Thales com essa quando maturidade. A gente foi no espaço dele, foi um espaço que chamou muita atenção. Nos encantamos e passamos a conhecer quem era você através da tua história. Estou me alongando aqui, mas é só para fazer uma reflexão mais ampla. Vocês veem essa maturidade do nosso mercado, ou ainda tem uma grande parcela desse cliente que quer um nome, que é o fulano assinando, ou a fulana, a casa dele? Olha, vou passar brevemente a minha leitura. Chegando agora na Casa Cor, eu estou bem impressionado pela repercussão dessa narrativa e dessa conexão com a história. E as pessoas se identificando bastante. Isso é positivo. Eu sei que Curitiba vem de um contexto onde grandes profissionais que seguem atuando maravilhosamente têm seu espaço, mas a gente está vendo um olhar voltado a essa criação com mais bagagem, com identidade. Então, tem barreiras, claro, pelo nome, pela proporção, mas acredito que trabalhando e apresentando essa nova visão, a gente também tem uma receptividade. Exato. Tenho visto clientes jovens conectando com espaços que, teoricamente, trariam conexões com outras gerações. No meu espaço mesmo, eu uso uma peça. É curioso, porque eu trago uma xícara Duralex e o pessoal bate o olho e fala, gente, me levou para casa da avó. Falei, um ícone isso. do design, gostem ou não gostem, Exato, né? É isso, tá na casa de muitos brasileiros, muitos avós, tias, e a gente reporta esse tempo, a essa sensação. Então, acaba que essas peças vão fazer isso por nós, nessas composições. E óbvio que vai ter um cliente que, nossa, não quero de fato isso, mas tudo bem. A gente consegue atender a todos, né? Com suas preferências. É como a gente tá falando, né? Independente do tempo, tem que ser a história do cliente, né? Não precisa ser da Duralex.
Se for da Bordalo Pinheiro, se for da Vista Alegre, que ele trouxe há 2 anos, não tem problema, é a história dele, né? Ponto. E o que eu vejo nisso, né? Um pouco da minha experiência. Eu acho que mais do que isso, as pessoas estão entendendo que as coisas não são descartáveis. Então, de 5 em 5 anos, eu não tenho que pegar tudo, jogar fora e fazer novo. Né? Muito importante. Eu não preciso. Eu não preciso Se disso. fala tanto em sustentabilidade, né, hoje, Exato. que não faz mais sentido. Exato. Eu vi muita gente falando de Milão. Mas Milão não tem nada novo. Mas, gente, quando que de um ano para outro você consegue trazer tanta novidade numa feira tão grande como aquela, né? Aí é onde você para e pensa, até que ponto Exatamente. a gente vai nessa ideia. Então, mais do que isso, eu acho que as coisas não são descartáveis. Então, os clientes estão entendendo que essa mesa aqui é linda. A gente pode usar ela dessa maneira, com outro pé, aquela cadeira com tecido diferente. E a gente faz a casa. Então, eu acho que a arquitetura de verdade, o designer de verdade, eu acho que ele não precisa trocar tudo. A pessoa que pega para fazer, ela faz bem feito, mudando um tecido, mudando uma cor, e ela faz um novo projeto com aquilo. Claro que tem coisas, gente, que não dá para romantizar, a gente não consegue reaproveitar 100% de tudo, mas não é que a gente precisa jogar tudo fora e comprar novo, né? E por que você acha que os profissionais geralmente são tão avessos a reutilizar, né? Porque é raro, pelo menos nos projetos que eu vejo, que a pessoa tenha reformado uma poltrona, um sofá. Isso não é tão falado assim. Parece que é mais fácil comprar um objeto novo do que reaproveitar, né? Então, como é que você percebe se esse objeto pode ser reutilizado ou não, que vale a pena? Ou até uma dica para quem tem alguma peça em casa, digamos uma poltrona da vovó, alguma coisa assim, como é que você reaproveitaria com um novo tecido, um novo estofamento? A gente pode reaproveitar com um novo tecido, um novo estofamento, misturas, né, de estampas, eu acho que isso funciona muito. Se o cliente não gosta, troca por um tecido que o cliente gosta, muda ela de lugar, muda o cômodo, reutiliza aquilo, né? Então, o Thalisson deve ter alguns objetos desses ali no espaço dele. Eu tenho também alguns no meu, que na verdade é uma garrafa d'água e eu usei como um vaso de flor. Então, a gente modifica essas peças, muda de lugar, reinventa. Uma hora você usa aqui, outra ali. Uma coisa também que eu adoro, que eu acho muito legal, antes a gente tinha o jogo de jantar, né, completo. Aí quebrava um prato. Gente, nunca mais usava o jogo. Mistura. Ficou muito legal isso da gente poder trazer várias xícaras, tipo de prato. E é isso que traz o encantamento. Ninguém viaja para ver o óbvio. A gente fica nos hotéis legais, os hotéis onde ninguém viaja para fotografar numa parede branca, né? Então, ninguém. O ser humano, ele busca sempre acalento. Então, é o que você chegar numa casa de uma pessoa e ver uma mesa toda com vários objetos diferentes, meu Deus, que legal, olha, que bacana. Camadas, né? Nossa, da onde isso? Isso aqui era meu, comprei, ganhei de casamento, quebrou, tô reutilizando de uma outra maneira. Então, eu acho que a vida é muito mais fácil, o projeto é muito mais leve quando ele é feito assim. Não precisa ser tudo certinho. E uma casa vivida, né? Eu acho isso super legal, eu tenho visto também com bons olhos essa autenticidade do morar. Eu comemoro isso realmente por conta desse trabalho e, de novo, Casa Cor merece ser visitada porque não é só o espaço de vocês. Ela veio com isso em outros espaços, né? Onde você quer ficar, onde traz uma arte, onde uma biblioteca volta a existir na casa. Se fala tanto em reconexão, né? Então, acho que há uma evolução tão bonita porque é também de aceitamento pessoal. Eu sou assim, eu tenho essa história, eu tenho a xícara Duralex, que já se transforma em objeto de arte. Sim. No teu caso, né? Podia ser um Limoges ou qualquer coisa assim. E não, eu trouxe... mas isso é pobre. O que é luxo, né? Tem lá, a gente já vai para essa discussão, de repente. Então, é o nosso refúgio, né? Eu achei, assim, eu estou encantada e muito feliz de estar trazendo essa experiência de vocês para cá.
Agora, sobre essa customização, Flávia, conta um pouco o que mais tem em teu espaço. Confiram lá, né? A gente tem muito material no nosso site, nos rios também do Instagram. Mas conta um pouquinho desse espaço que tem piano, tem drinks, tem... Parece Uma Noite em Paris para mim. O filme. É Meia-Noite em Paris. Pois é, e sabe que isso é muito engraçado, Meia-noite. porque às vezes eu tô ali, as pessoas não sabem quem eu sou, chegam, olham, eu tô me sentindo em Londres, daí a outra, eu tô me sentindo no Faena, na Argentina, aí muitas pessoas, tô em Paris, outras, meu Deus, parece um speakeasy em Nova York, então aquilo remete para cada um que entra um lugar diferente, e eu acho isso incrível, era justamente o que eu queria. Bom, lá eu tenho um sofá que eu comprei no antiquário há muito tempo, é um sofá de 1940. Ele é um veludo, passamanaria de seda, eu tenho o jogo dele, o sofá eu não consegui trazer, ele ali tá representado por 2 poltronas. Eu tenho um outro sofá também que eu comprei no antiquário, sofá de pluma de ganso que eu troquei o tecido. As mesinhas laterais, eu tenho os meus objetos de viagem, presente de cliente, livros que eram da minha mãe, tenho objetos de amigos, que eu falei, deixa eu levar isso aqui para colocar lá, porque, né, Legal. eu acho que, como é sobre mim, tem que ter aquilo que eu gosto, né? Então, como é um bar, eu falei, vou fazer algo escuro, algo gostoso, porque é a maneira como eu queria que as pessoas se sentissem quando elas entrassem lá. Então, um refúgio mesmo. Então, você tá saindo de uma mostra maravilhosa, com muita cor, com luz, e de repente você entra num espaço onde aquela iluminação é mais baixa, a música é diferente, você tem um drink, um sofazinho confortável. Então, não é um bar com cara de bar, é mais um estar, né? Para essa convivência ali entre amigos. Essa era a minha ideia principal. Que legal. E você, Thalisson, fala do teu espaço. Bom, então a circulação Memórias do Atleta novamente conta muito sobre minha trajetória no esporte, no hipismo, e eu me apeguei muito a materialidades e o que a casa me oferecia também, né? Então a gente até mencionou a questão da sustentabilidade. Foi uma surpresa quando a gente fez a visita à casa, pois a arquitetura maravilhosa dos anos 70, o espaço tinha um carpê e eu, curioso, fui já puxar a pontinha para ver o que tinha embaixo, sabe? O que me esperava. E me deparei com um piso de madeira maravilhoso. Piso de taco, lindo, né? Lindos, estavam super conservados. Acredito que a família tinha uma conexão bem forte com a madeira. Assim como as portas, também preservei. Então, eu parto daí, essa questão, o que a casa me ofereceu, que pode trazer a atmosfera que eu pretendo apresentar. E como a gente tem essa questão do cavalo, do natural, eu gosto muito dessa materialidade natural. Revitalizamos piso, as bandeiras, as portas. E aí eu fui propondo camadas que também conectam com aquele tempo, com o tempo da casa, mas que com uma leitura contemporânea ficou especial, que foi com o uso de tecidos na parede. No primeiro nicho eu tenho a aplicação de um tecido que está puxando muito toque, as pessoas estão se sentindo acolhidas com o uso dele. A cor também, eu trouxe um marrom bem intenso, traz uma atmosfera intimista, aconchegante, e isso tudo foi vindo de inspirações dessa atmosfera, do universo do cavalo, que também fala sobre a minha criação. E, obviamente, o acervo, né, que tem em vários pontos, contando de diversas formas essa história, essa conexão comigo e com a minha forma de criar. Eu tô até curiosa para saber da sua história com o hipismo. Eu também. Como é que começou isso? Quantos anos você tinha? Quem que te apresentou o hipismo? Como é que foi isso? Vamos lá, eu fui apresentado aos cavalos bebê, em contexto de família, de sítio. Eu vim do interior do Paraná e desde lá tinha uma conexão muito forte com os animais. E eu fui sempre uma criança muito acelerada, tanto, sabe, inquieto. E aí, quando me apresentaram ao esporte, foi, assim, uma conexão incrível.
Fui apresentado ao hipismo com 7 anos, então super pequenininho, aqueles cavalos enormes, assim, eu ficava, uau, maravilhado. E aí eu falo que os cavalos me moldaram como ser humano, assim, sabe? Aprendi a respeitar, a dar carinho, cuidado, que é algo, assim, que molda o ser humano. E o esporte, de toda forma, né? Disciplina, dedicação. Então, desde os 7 anos, venho praticando, seguir as categorias de base que a gente fala. Fui me dedicando, cheguei à alta performance, saltei grandes prêmios, tive uma carreira como atleta bem sucedida, tive excelentes cavalos, excelentes parceiros, cheguei a grandes prêmios, fiz uma temporada na Europa, então essa conexão sempre foi muito forte. Só que chegou dado momento que eu falei, bom, eu preciso explorar um pouquinho mais, né, a parte de criação, o intelecto, que também estava ali guardadinho, mas que eu sabia que teria o momento certo de vir à tona. E aí fiz essa transição do esporte pro design, para arquitetura, e sou extremamente agradecido aos cavalos, a todas as conexões que eu tive nesse tempo, e feliz por estar onde estou agora com arquitetura, com design também. Então você foi atleta profissional? Cheguei alto. Até que idade? Até 24, 25 anos aí. E o curso de arquitetura você estava fazendo paralelamente ou foi depois? Foi assim, eu saí do 3º ano, prestei vestibular para arquitetura, passei, fiz um ano, e aí foi minha oportunidade de desbravar realmente o esporte na maior intensidade. Daí tranquei o curso e fui para a Europa, morei um tempo na Itália, um tempo na Bélgica, treinando, competindo. E daí voltei, tive cavalos de alto rendimento, e depois disso foi meu retorno daí ao design e arquitetura. Alguns anos depois, eu desacelerei um pouquinho o esporte, fiz uma pausa estratégica, porque como eu vinha numa intensidade muito grande, eu falei, eu preciso dessa pausa, porque senão eu não vou conseguir. Exato. E daí me formei, abri escritório, e agora as coisas caminham para esse novo universo. E onde entram os cavalos hoje na tua vida? Hoje foi até engraçado, com essa retomada do tema, da minha história, eu estava 7 anos parado no hipismo. E aí, recentemente, com essa conexão, alguns amigos, olha, vem montar, vem curtir um pouquinho. Deu saudades? Deu. Deu saudade, acabei desbravando nas últimas semanas. É uma relação muito linda, né, com os cavalos. Eu seguro, porque eu falo que é uma paixão, assim, que a gente não perde nunca. Eu falo que tudo tem seu tempo, mas hoje o cavalo vai voltar, provavelmente, de uma forma mais leve, assim, sabe? Uma versão amador, sem me cobrar tanto. Mais de lazer, exato, mais leve. Uma conexão mais com o animal, obviamente pode ver competição e tudo mais, mas agora de uma forma mais tranquila. Mais tranquila. Eu acho lindo, né, o hipismo, o de salto, mas como é essa relação do cavalo, do cavaleiro com o cavalo? Porque parece tão perigoso aquilo do cavalo e tal. Acho que existe uma relação de confiança, né? É muito Como sensível. Uma dupla. que funciona? Você tem que ser o teu cavalo para você chegar nessa alta performance? Sim. Claro, tem que ser, mas quero dizer, como que cria essa conexão? Essa relação é pura sensibilidade. Assim. O pessoal pergunta, o cavalo responde como um cachorro? Eu falei, gente, se não mais, é tanto quanto. Ele conhece tua voz, teu cheiro, teu estado de espírito. Em competição, se você tá nervoso, você passa completamente. Então tem que ser uma relação construída dia a dia, treino a treino. É igual a gente, nem todo dia a gente acorda bem. É um relacionamento. Né? Muito. E assim, depende de uma harmonia muito grande. Porque você pode estar bem num dia que o cavalo não tá, você vai ter que respeitar, e vice-versa. Então tem que ter esse entendimento, essa leitura muito refinada, assim, sabe? A Flávia também tem algum hobby, Flávia? Não precisa ser necessariamente com cavalos. Sabe que eu tenho vários hobbies, né? Então eu acompanho muito meu marido nas coisas que ele gosta de fazer, eu acabo curtindo também. Então ele gosta de acampar, muitas vezes eu vou com ele. A gente faz viagens de carro, longas. Na verdade, eu gosto daquilo que me faz bem, me faz feliz. Então, vamos sair pra fazer vamos viajar, vamos. Eu sou muito disposta.
Então eu não tenho um hobby assim como o Thalisson. De alta performance. Não, de como- não. Mas eu gosto de gente. É porque tem um piano na sala do piano, então eu ia Então. perguntar se você toca piano. Pois é. Sabe que não. Uhum. E isso é algo que é uma incógnita na minha vida, porque eu sempre gostei de piano. Não me pergunte o porquê, eu sempre gostei de música, né? Mas de onde eu vim, eu sou do Mato Grosso do Sul, a gente não tinha essa cultura da música, essa cultura do instrumento musical, a gente nunca teve isso. Uhum. Mas é algo que eu acho lindo. E eu acho que a música, ela pode te tocar de várias maneiras, né? E te trazer memórias, os sentidos, se você tá bem, se você não tá. Eu sempre tive uma ligação com a música muito grande, de ouvir, sempre gostei muito. E eu falei, eu quero trazer o piano porque eu acho que isso encanta, traz um encantamento para quem ouve, né? E é muito engraçado, porque os visitantes às vezes chegam e abrem o piano e começam a tocar. Ah, que legal. E eu acho isso incrível, porque era justamente o que eu queria. Então, Uhum. a pessoa se sente tão à vontade a ponto de tocar. Uhum. E quando tem o pianista ali, as pessoas param, ficam olhando. Eu acho que o piano traz esse encantamento. Uhum. E por isso que eu quis colocar ele no projeto. Porque é a maneira que eu queria trazer sobre mim com a música, né? A música é muito importante na minha vida. Muito legal. E essa customização que você faz, desde que você fez o curso de designer, como é que é a tua história profissional? Eu fiz direito. Direito. Ah, estamos Direito. juntas, amiga. Pois é. Também sou uma advogada Eu não brinco, praticante. eu brinco que eu fiz direito pra casar, porque o meu marido é advogado, né? E Só aí pra conhecer ele. Então, e daí depois que eu casei, eu falei, agora já não preciso mais dessa porcaria aqui, com todo respeito pra Bota o quem diploma na gaveta. Tchau. Não, eu nem cheguei a formar, porque era algo que... Eu ia pra faculdade, gente, eu olhava e falava assim, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, que coisa chata, isso não tem nada a ver comigo. E eu era o bicho estranho da turma, porque todo mundo sério, de terno, já indo pro estágio, e eu não, com roupa colorida. Toda eu falava, mas não tem nada a ver com isso aqui, gente, com esse universo não é meu. Porque quando a gente sai do terceiro ano, você sai muito cru. Sim, Aí mas você são fala, crianças ainda, né? Com, sei não lá, tem 18, maturidade pra 19 anos. escolher o que quer. Uhum. E aí, eu vim embora pra Curitiba, casei. Quando eu cheguei aqui, eu falei, quer saber? Eu vou mudar a minha história. Eu vou pra algo que eu gosto. Eu falei, vou fazer design de interiores pra ver se é isso que eu quero. E o Mato Grosso do Sul é muito quente. Então lá a gente tem muita cor. As casas são mais coloridas, as pessoas são mais receptivas nesse sentido, porque eu acho que tem muito a ver com o clima. Uhum. E eu não senti isso em Curitiba. E era tudo muito branco, muito cinza. E eu sempre pensei, mas gente, Curitiba é uma cidade cinza. Por que a gente tem que ter uma casa cinza? Fala. Obrigada, Que ponto. obrigada. Essa É. A minha primeira percepção foi essa, porque eu casei e eu tinha que fazer a minha casa, então eu tive a maior dificuldade de escolher um profissional para fazer a minha casa. E aí eu falei, quer saber? Eu vou migrar para isso. E aí foi que eu descobri que era o que eu amava, o que eu queria, enfim, agora tô aqui. E você já Legal. trouxe isso desde a tua primeira participação, eu me lembro bem. Sim. Então, são muito bem-vindos, né? Foi realmente muito prazeroso a gente bater esse papo. Eu espero que inspire muitas pessoas a trazerem essa autenticidade para suas vidas, né? E podemos dizer, né, que foram dois ambientes que nós amamos. Selinho de aprovação da Casa Sul. Nossa, parabéns e que continuem, né? Os projetos de vocês continuem trazendo essa inspiração para que realmente as pessoas morem em lugares que reflitam o que elas são, que contêm histórias. Isso mesmo. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, Thalisson. Imagina. Parabéns mais Obrigado. uma vez. Obrigada por aceitarem o nosso convite para participar do podcast. Adorei conhecer um pouquinho mais de cada um de vocês. Obrigada, eu Foi fiquei muito muito bom. feliz pelo convite, ainda mais sendo com o Thalisson, que é um fofo, Ai, que querido. legal. Obrigado. Foi uma honra. Que bom. Pessoal, obrigada por terem nos assistido. Continuem aqui no Instagram da Casa Sul Oficial e também no YouTube em Casa Pod, assistindo todos os episódios dessa nossa nova temporada com o apoio do Balarote, o maior home center do sul do Brasil. Um beijo e até a próxima.